Deixa eu retomar aqui. Pronto, tá aparecendo para vocês, né? Oi, boa noite, Kilo. Eu tinha esquecido de colocar gravar. Comecei a gravar agora mesmo. Desculpa. Mas acho que vai dar certo. Então, tendo sido feita essa contextualização breve sobre o realismo cristão, o autor ele traz uma contextualização histórica agora. E aí ele fala sobre 3 períodos: o período do entreguerras, o período da guerra e o período da Guerra Fria. O realismo do século XX, ele foi, como eu disse, uma reação àquele idealismo institucional que surgiu logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Então havia um clima de otimismo muito forte. As pessoas achavam que a guerra tinha acabado e que as instituições iam dar conta de resolver o problema do mundo e que não haveria mais qualquer tipo de guerra. E aí a Segunda Guerra Mundial mostrou que isso, na verdade, não fazia sentido, e o realismo, então, foi uma reação a esse idealismo no final da Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial foi seguida pela Guerra Fria, durante a qual a perspectiva cataclísmica da aniquilação nuclear pairava sobre a humanidade. Não sei se vocês lembram, a Guerra Fria ela foi uma guerra indireta entre 2 polos, o bloco capitalista e o bloco ideológico, e durante essas 4 décadas, os 2 blocos ficavam ameaçando um ao outro, inclusive com a ameaça de armamento de uma guerra nuclear. Então, todos esses eventos da última metade do século XX deram amplo apoio à visão realista da política internacional. Por quê? Porque os realistas apontavam que o uso maligno do poder parecia óbvio, o que para os idealistas não era tão claro assim. Deixa eu voltar. E aí, logo depois após a década de 90, que todo mundo achou que as coisas estariam resolvidas, que não haveria mais problema, o realismo ele teve um retorno muito difícil no novo século, porque alguns eventos mostraram que as coisas não seriam tão fáceis assim no sistema internacional. E aí o primeiro, o início do terrorismo muçulmano extremista. O segundo, o acúmulo militar dos Estados Unidos e, por causa disso, as guerras no Afeganistão e no Iraque. O expansionismo russo, a ascensão da China e os temores de uso de armas nucleares por parte da Coreia do Norte e do Irã. E aí, em meio aos temores desse quadro mundial muito sombrio, que ameaçavam marginalizar a relevância dos limites teóricos nas decisões dos líderes mundiais e nas avaliações dos cidadãos ou estudiosos. Ou seja, as pessoas começaram a achar que não faria mais sentido pensar em ética nas relações internacionais por causa desses eventos, desses 5 eventos que eu citei. Eles chegaram à conclusão que a ética deveria ter um limite muito claro por conta dessas ameaças. E aí, o Morgenthau publicou em 1948 um livro que hoje é um clássico nas relações internacionais. Todo aluno de relações internacionais estuda os primeiros períodos, que é o Política entre as Nações. E aí, por causa da publicação desse livro, o Morgenthau foi conhecido como sendo o pai do realismo moderno, e, essencialmente, ele definiu as relações internacionais nesse livro. Esse livro ele é tão bom, ele ficou tão bem sistematizado, que muitas pessoas dizem que ele conseguiu definir as relações internacionais, mesmo sendo escrito por um realista. E aí o autor desse capítulo ele destaca os 3 primeiros postulados do Morgenthau, que falam sobre as relações internacionais, a partir do pensamento realista, obviamente. Primeiro, países quaisquer, sempre temerosos e desconfiados de uns dos outros, eles estão ansiosos por proteger e preservar o que eles têm. E aí, por isso, eles buscam poder, especialmente o poder relativo, que é maior do que o poder dos seus potenciais adversários. Então, esse é um postulado muito importante no realismo clássico. O segundo, a chave para o comportamento internacional é o interesse nacional, que é definido em termos de poder.
Então, esse é um dos postulados mais conhecidos e mais importantes do Morgenthau, se não for mais. O interesse nacional de um país é definido em termos de poder. Quanto mais poder o país tem, mais ele pode perseguir os seus interesses. E aí eu cito aqui, por exemplo, o poder militar. Quanto mais poderoso um país é em termos militares, mais ele pode simplesmente perseguir os interesses dele de acordo com o que ele bem entende. E aí o terceiro tópico, interesse significa interesse nacional, em última instância, em sobrevivência e autopreservação. E poder significa a capacidade de controlar ou dominar o outro, ou resistir a ser controlado ou dominado por outro. E é entendido em termos de poder material, principalmente militar e econômico. Ou seja, ele está definindo o que é interesse e o que é poder. Então, assim como o Nibro, o Morgenthau ele insistiu na capacidade de conduta ética dos governos e, consequentemente, na necessidade do julgamento ético por parte dos cidadãos. Ou seja, tanto Morgenthau quanto Nibro falavam muito sobre o julgamento ético, uma vez que os países têm interesses que são medidos em termos de seus respectivos poderes. Resumindo, política é poder. Exatamente isso. Política é poder e poder especialmente militar e econômico. E aí, como eu disse lá no começo, foi isso que separou os realistas clássicos dos neorrealistas. Os neorrealistas, eles defendem que o valor, os valores éticos, os valores morais têm que ser tirados da política. Já os realistas clássicos, não. Eles entendem que o julgamento ético, que a questão moral, tem que ser utilizada para nós pensarmos política internacional. E aí então, tem uma frase muito interessante do Morgenthau, que ele diz o seguinte: deixe-me dizer em crítica àqueles que negam que os princípios morais sejam aplicáveis à política internacional, que todas as ações humanas, de alguma forma, estão sujeitas ao julgamento moral. Não podemos agir senão moralmente, porque somos homens. Ou seja, ele diz que todos nós somos homens, e se todos nós somos homens, todos nós temos uma natureza humana caída. Se todos nós temos uma natureza humana caída, todos nós precisamos ser julgados a partir de uma questão moral. Ou seja, os princípios morais e a questão ética não podem ser tiradas do estudo das relações internacionais. Então, os últimos três princípios do realismo político de Morgenthau em A Política entre as Nações, que são esses três que eu li ali, eles abordam de forma assim, enfática a dimensão ética na questão mundial. Os princípios morais eles impõem limites e restrições adequados à ação permissiva dos estadistas, que, portanto, devem ser julgados. Essa é a importância dos princípios morais, então. Eles impõem limites e restrições aos estadistas. Vocês estão me ouvindo, gente? Do meu celular saiu. Peraí, rapidinho. Não sei o que está acontecendo aqui. Peraí. Eita, que bizarro. Tá, não sei o que aconteceu, mas vocês estão me ouvindo, então beleza. Então vou continuar. Onde eu estava, beleza. Então o realismo político de... Eita, peraí. O que está acontecendo aqui? Peraí, galera.
Então, o realismo ele recusa-se. Eita. Tá dando eco pra você. Ixi, agora deu certo. Pronto, foi mal, galera. Então, retomando, o realismo político ele recusa-se a identificar as aspirações humanas de uma nação específica com as leis morais que governam o universo. Isso significa que as aspirações morais de um país, de um governante qualquer, elas não podem ser confundidas com as leis morais que governam o universo. As leis morais são umas e, sei lá, as aspirações do Netanyahu na guerra com Hamas são outras. São questões completamente diferentes. E aí a questão interessante que é o seguinte: tanto o Niebuhr quanto o Morgenthau eles têm um pensamento muito próximo em relação a isso. E aí o Niebuhr ele escreveu no livro The Irony of American History que o universalismo nacional ou a autojustiça nacional são a universalização e a imposição de valores e prioridades de um país poderoso sobre as nações menos poderosas. E aí ele condena isso. Então, por exemplo, você pensa no imperialismo britânico sobre o Líbano, sobre os países que hoje fazem parte do Oriente Médio, por exemplo. E aí ele chama isso de universalismo nacional, e aí ele denuncia isso, que ele chama de universalização e imposição de valores e prioridades de um país poderoso sobre nações menos poderosas. E aí ele faz uma ressalva interessante que é: evitar o imperialismo ético não é o mesmo que evitar a ética. A gente precisa sempre evitar o imperialismo ético, mas a gente não pode deixar de lado a ética nas relações internacionais. E aí a gente entra agora na questão da política internacional propriamente dito. O autor desse capítulo fala que a fundação do pensamento político do Niebuhr é a sua antropologia. E a antropologia do Niebuhr está fundada em Santo Agostinho e, obviamente, principalmente na Bíblia. O que é importante aqui nós sabemos é que os seres humanos possuem uma capacidade única de autotranscendência e um sentido do absoluto que é inato. Mas, ao mesmo tempo, a gente possui também um caráter profundamente falho. E esse caráter profundamente falho, pensando em termos de relações internacionais, ele é inclinado ao egoísmo, à vontade de poder e à dominação. Então, esses são três pontos muito importantes no pensamento de Niebuhr, pensando principalmente em política internacional. E aí o autor ele fala o seguinte: o Deus do Antigo Testamento estabeleceu uma relação de aliança duradoura com o povo pecador de Israel. E aí isso é um exemplo da persistente reivindicação de Deus sobre a natureza humana que é caída, apesar da desobediência e da rejeição do povo ao próprio Deus. E ainda assim, Deus levantou os profetas hebreus, cuja crítica destemida aos homens e às nações poderosas inspirou Niebuhr e trouxe insights atemporais sobre a natureza humana. É o que nós vamos discutir ao longo desse semestre. Acho que nós já falamos brevemente sobre isso, que é a tradição profética do realismo cristão. Que mais? Esses profetas, eles castigaram o egoísmo dos poderosos e, além disso, eles enfatizaram as obrigações dos ricos para com os pobres. E aí, nesse sentido, eles incorporaram esses princípios em uma base para a justiça social. E aí o Niebuhr ele fez uma conexão interessante. Ele conectou isso a Jesus. E aí ele fala que Jesus é tanto o Messias quanto o herdeiro da tradição profética, que no sermão da montanha louvou os pobres de espírito, louvou os que choram, louvou os pacificadores, louvou os perseguidos e louvou aqueles que são falsamente difamados por causa do nome dele mesmo. Então essa é a tradição profética do realismo clássico, do realismo cristão. E é o que nós precisamos ter em mente é que, juntos esses elementos bíblicos, ou seja, pecado original, a tradição profética hebraica e o cumprimento messiânico em Cristo, que é o Redentor, são centrais para o arcabouço teórico do Niebuhr. E aí ele deixa claro que um Deus que ama e que julga
e que age na história e que fornece orientação moral para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então essa é a parte, talvez seja uma das partes mais importantes para nós que estamos pensando política, tanto doméstica, mas também internacional. Deus é um Deus que ama, Deus é um Deus que julga, Deus age na história e, além disso, ele fornece orientação moral para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Esses elementos, principalmente reconhecimento da natureza humana pecaminosa, que busca vantagem sobre os outros, levam ao tom contido e moderado do realismo cristão. E aí eu achei muito interessante, porque o autor desse capítulo que nós estamos estudando fala que o realismo, em geral, é uma doutrina política negativa, justamente por causa da natureza humana pecaminosa e as consequências dela sobre nós. E aí essa é aquela frase que eu compartilhei lá no nosso grupo ontem ou anteontem, que eu achei assim, maravilhosa. O Robin Lovin, ele fala que o realismo cristão é um lembrete de nossos limites, porque ele nos ensina que nosso conhecimento é imperfeito, nossos planos são incompletos e nossas expectativas são inevitavelmente distorcidas pelo interesse próprio. Estamos sempre tentando superar essas limitações e muitas vezes temos sucesso parcial. Mas nossos sucessos parciais tornam ainda mais importante lembrar que os limites permanecem, zombando de nossa confiança com reviravoltas irônicas e ameaçando nosso orgulho com forças além de nosso controle. Então, respostas finais e soluções permanentes nos escapam. Achei essa frase maravilhosa, maravilhosa. E aí existe um cientista político chamado Jack Donnelly, que ele chama o realismo de uma filosofia cautelosa. Eles têm 5 motivos pelos quais ele fala que o realismo é uma filosofia cautelosa. Primeiro, porque ele não inspira um design e uma visão positiva e abrangente. Segundo, porque ele nos lembra de nossa arrogância. Terceiro, porque ele aconselha a restrição e a humildade. Quarto, porque ele encoraja a autodisciplina e a modéstia na busca de nossas aspirações, principalmente quando essas aspirações podem afetar outras pessoas. E, em quinto lugar, porque o realismo aponta para limites que, quando ignorados, podem levar a danos perversos da ambição humana, mesmo pelas pessoas mais bem intencionadas que existem. Ou seja, as percepções e as advertências mais valiosas do realismo são morais. De novo, o realismo clássico e principalmente o realismo cristão apontam para a questão moral e para a questão da ética na política mundial. Muito mais do que outras variáveis do realismo, como, por exemplo, o neorrealismo. E aí é importante falar que essa moral, essa questão ética do realismo, ela é necessariamente, fundamentalmente, especificamente agostiniana. Então, se alguém algum dia perguntar em que se baseia essa moral, alguém pode falar que o conceito de moral é um conceito amplo, é um conceito vago, então a resposta está aqui. A moral do realismo é uma moral agostiniana e, em último caso, obviamente, bíblica. Que mais? A avaliação agostiniana de Niebuhr sobre a natureza humana foi o fundamento da sua crítica ao liberalismo. E aí, novamente, nós precisamos nos lembrar que o realismo ele surgiu como uma crítica ao institucionalismo liberal, ou seja, ao idealismo. E aí, nesse sentido, Niebuhr falava que o idealismo ele era um idealismo excessivo, ele pregava uma autoconfiança excessiva e ele pregava também um orgulho falso. Então é por isso que o Niebuhr e o Morgenthau, principalmente o Niebuhr, se dedicaram tanto ao realismo a partir de um embasamento muito, muito forte da moral e da ética, né? Peraí, tem mais um. Aqui. Então, por fim, a diferença entre realistas e idealistas é uma questão de disposições mais do que uma questão de doutrinas, segundo o autor desse capítulo. E aí ele aponta duas questões
interessantes em relação aos idealistas e os realistas. Os idealistas exibem uma lealdade admirável a normas e ideias, e ele fala isso porque os idealistas realmente achavam que instituições e as suas regras iriam resolver o problema do mundo. Então eles são muito leais a essas normas e ideias, mas por outro lado eles ignoram as características humanas menos atraentes que tornam a sua realização impossível ou difícil, que é a natureza humana pecaminosa e caída. Ou seja, eles apostam em normas e ideias, mas eles se esquecem que nós somos falhos e, portanto, a gente pode simplesmente desobedecer essas normas que nós mesmos criamos. Já o realismo, por outro lado, ele é superior não porque ele abandona os ideais, mas porque ele nunca perde de vista o mal e as relações de poder que impedem a sua realização. Então, é, portanto, mais provável que o realismo tenha sucesso em alcançar um conjunto modesto de ideais. De novo, porque ele nunca perde de vista o mal e as relações de poder que impedem a realização de questões quaisquer no cenário internacional. E aí tem uma citação muito interessante do Niebuhr, nesse livro An Interpretation of Christian Ethics, que ele diz o seguinte: a moeda comum da vida moral é constituída pelo menos e mais bem calculado, do relativamente bom e do relativamente mal. A felicidade humana nas relações normais é determinada pela diferença entre um pouco mais e um pouco menos de justiça, um pouco mais e um pouco menos de liberdade, entre vários graus de percepção imaginativa com a qual o eu entra na vida e compreende os interesses do próximo. Ou seja, aqui ele está falando basicamente que é interessante, talvez, nós pensarmos sempre no mal menos pior, e aí, a partir disso, nós vamos conseguir distinguir entre aquilo que tem um pouco mais e um pouco menos de justiça, por exemplo. Entre aquilo que tem um pouco mais e um pouco menos de liberdade, por exemplo. E aí, voltando novamente no período entre guerras, ou seja, no período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, o Niebuhr ele pediu um ataque vigoroso ao otimismo predominante e a esperanças irrealistas após a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso pelo seguinte: em 1931, o autor desse capítulo ele conta que um clérigo americano ele voltou de uma viagem na Europa e ele trouxe um relato assim muito otimista sobre o que ele tinha visto na Europa do pós-Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, nos anos que estavam antecedendo a Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa ocasião, esse clérigo americano, que era muito respeitado, ele relatou que a vida política e religiosa no continente europeu estava progredindo constantemente rumo à conciliação na busca pelo objetivo da harmonia e da paz. Ele disse isso 8 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. E aí, em resposta a essa autoridade religiosa americana, o Niebuhr ele disse o seguinte: a Europa sobre a qual este julgamento otimista foi feito está em muitos aspectos em uma posição mais perigosa do que estava em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial. E aí ele cita o que ele chama de, entre aspas, movimento Hitler. E aí ele continua afirmando: os liberais são cegos para esse perigo crescente porque a religião liberal tem um dogma que é: o mundo está gradualmente melhorando e a inevitabilidade do gradualismo garante a nossa salvação. Então ele faz uma crítica muito forte à religião liberal e ao dogma dessa religião liberal, né? Que é esse entendimento de que o mundo está sempre melhorando, está sempre em constante melhora e etc. Só que aí ele faz uma ressalva de que o pessimismo também não é necessariamente a resposta. É preciso ter um equilíbrio tolerável de forças morais, e ele diz que esse equilíbrio é tanto possível quanto desejável. E aí, novamente, o autor desse capítulo cita Niebuhr, que fala o seguinte:
Um realismo torna-se moralmente cínico ou nihilista quando assume que a característica universal do comportamento humano também deve ser considerada normativa. O bem e o mal não são determinados por uma estrutura fixa da existência humana. E aí, em relação a isso, nós podemos dizer o seguinte: a criatura humana, que é falha e pecadora, ela permanece sendo um filho de Deus, que é capaz de imaginar transcendentemente e que também é criada à imagem de Deus. Portanto, ela é boa, apesar da sua natureza humana, que é falha e pecadora. Dando prosseguimento, o autor ele fala que ele nos lembra que, na verdade, o Niebuhr ele foi atraído pela noção de graça comum de João Calvino. E aí, de uma maneira muito resumida, o conceito de graça comum remete ao entendimento de que o homem caído ele ainda é capaz, com a ajuda de Deus, de controlar o mal e também de construir uma sociedade que, embora não seja a cidade de Deus, ela evita os piores males e reflete em algum grau, em algum sentido, a imagem de Deus. Então esse é o conceito de graça comum de João Calvino aplicado à política, especialmente aplicado à política internacional. E aí ele cita que a humanidade é um híbrido dessa luta para cumprir a natureza boa dada por Deus, e por outro lado também o medo e egoísmo que resulta na opressão dos outros. Então esse conflito de forças dentro de nós acaba que ele é refletido, ele é projetado nas estruturas políticas que nós mesmos construímos. E aí, nesse sentido, o Niebuhr ele fala o seguinte: as contribuições do calvinismo para a teoria política democrática provavelmente excedem as do tomismo ou do cristianismo sectário. O calvinismo ele é mais livre de ilusões perfeccionistas do que qualquer outra teoria política, e, no entanto, em seus desenvolvimentos posteriores, não desistiu da tarefa de buscar justiça, usando os melhores métodos para neutralizar os interesses próprios na política e também para frear o poder com o próprio poder. E aí essa compreensão equilibrada ela foi profundamente influente no desenvolvimento do pensamento de Niebuhr, porque no final das contas ela combinou o realismo, ou seja, o ato de evitar ilusões perfeccionistas com ideais realistas e, portanto, alcançáveis. Então talvez esse pode ser um resumo do pensamento de Niebuhr, se tratando de política e de política internacional. Por um lado, tem a necessidade de evitar ilusões perfeccionistas, e por outro, existem ideais que são realistas e, portanto, aplicáveis. E aí o autor ele entra aqui em outra abordagem teórica das relações internacionais, que é o neorrealismo, que nós já citamos, inclusive, né? Ele começa dizendo que Aristóteles concebeu a política como o ramo da ética. E até muito recentemente, a moralidade tem sido parte intrínseca do estudo político sério, fundamentado. E aí ele cita também um outro autor, Isaiah Berlin, que diz que a filosofia política é apenas a ética aplicada à sociedade. Ou seja, o autor ele cita aqui o Aristóteles e o Berlin para defender que não é possível falar em política sem falar sobre ética. No entanto, o realismo predominante nos Estados Unidos, o autor desse capítulo ele é estadunidense, né? Ele fala que o realismo tomou uma decisão muito diferente após a morte de Niebuhr. E aí ele cita aqui 6 questões. Logo após a morte de Niebuhr, o realismo tornou-se menos público, mais acadêmico e mais misterioso. Ele rejeitou qualquer poder explicativo para a natureza humana, e aí ele inclui aqui o orgulho ou a luxúria pelo poder. Em seu lugar, a anarquia estrutural foi elevada como paradigma operacional, e aí nesse sentido ele ignora o fato de que a resposta humana à anarquia que importa. A ética foi banida. Esse novo realismo, que é chamado de neorrealismo ou de realismo estrutural, se apresenta como uma ciência social isenta de valores.
E, por fim, tanto Morgenthau quanto Niebuhr se tornaram meras figuras históricas. Eles foram marginalizados do estudo das relações internacionais, eles foram considerados realistas clássicos ou meras figuras históricas. E aí ele cita como exemplo o seguinte: o estudo humanístico da política internacional, e aí nós podemos citar como exemplo história diplomática, papel das motivações complexas, condução de pesquisas orientadas para políticas, etc. Todo esse estudo humanístico da política internacional foi substituído por uma agenda de pesquisa de problemas que se prestam a medições empíricas precisas. Ou seja, a academia tirou a questão ética, a questão moral do estudo humanístico da política internacional e trouxe medições empíricas precisas. E aí ele cita aqui como exemplo um outro teórico das relações internacionais muito importante, que é o Kenneth Waltz, e um dos livros mais famosos que ele publicou em 1979, que é o Theory of International Politics. Nessa obra, ele empregou a teoria microeconômica, a teoria dos jogos e a teoria da escolha racional como ferramentas exclusivas para analisar o comportamento dos países. Ou seja, novamente, ele usa questões empíricas, tira a questão moral, tira a questão ética, para analisar o comportamento dos países, para analisar o equilíbrio de mercado, para analisar a microeconomia e etc. E aí o autor desse capítulo diz o seguinte: dispensar considerações antropológicas e éticas abriu caminho para a substituição da teoria de escolha racional e abriu caminho para a modelagem matemática como meio de prever decisões políticas. E aí tudo isso não deixou espaço para avaliação ética dos países, o que seria inconsistente com a aspiração das ciências sociais à neutralidade dos valores. Ou seja, se as ciências sociais daquela época estavam dizendo que os valores deveriam ser neutros, eles não poderiam fazer uso da ética. Então foi por isso que eles marginalizaram a ética, a questão moral, e começaram a apostar somente em questões empíricas, em questões matemáticas, em questões exatas propriamente ditas. E aí, além do neorrealismo, que é o realismo estrutural, existem dois outros principais paradigmas de teoria das relações internacionais. E aí esses dois paradigmas, eles aceitam pressupostos neorrealistas, mas adicionam seus próprios pressupostos. Não vou entrar muito em detalhes aqui. O primeiro é o institucionalismo liberal, ou simplesmente liberalismo, e o seguinte é o construtivismo. Deixa eu ver o que eu falo de interessante aqui. De uma forma muito geral, eles seguem esse mesmo raciocínio. Eles tiram a questão ética de jogo ao pensar em política externa, política internacional. Eles têm uma visão muito otimista. Em algum sentido, eles até reconhecem que o julgamento ético é importante, mas ainda assim eles não fazem uso desse julgamento, não invalidar o entendimento de que essas abordagens teóricas precisam ser isentas de valores, né? Então, se os construtivistas, por exemplo, eles admitirem que o julgamento ético é importante, e se eles fizerem uso desse julgamento importante, eles vão acabar com a reivindicação deles próprios de que os cientistas sociais são livres de valores. Então, esse é o grande argumento do autor desse capítulo, com base em Morgenthau e Niebuhr, acerca dessas abordagens teóricas. E aí, a seguir, ele entra em outra teoria de relações internacionais, que é a escola inglesa, ou escola de sociedade internacional. São os dois nomes dessa teoria de relações internacionais.
Se por um lado, as outras teorias que nós citamos, elas deixam o julgamento ético de lado, ignoram o papel da natureza humana na política, existe uma harmonia muito forte entre o pensamento político de Niebuhr e o pensamento da escola inglesa, especialmente no que concerne a centralidade do julgamento ético. E aí ele destaca aqui dois teóricos muito importantes da escola inglesa, que é o Butterfield e o White, que são os dois fundadores dessa teoria. O Butterfield ele era um cristão metodista. Em algum momento da carreira dele, ele considerou se tornar pastor. E durante 20 anos ele foi um pregador leigo em Cambridge e nos arredores. E ele congregava na igreja, numa igreja em Cambridge também. O White, a seu turno, ele era anglicano. E ele reconhecia assim, de uma maneira muito, muito explícita que ele tinha uma dívida muito forte, tanto com Santo Agostinho quanto com Niebuhr. E aí ele falava que o Niebuhr ele era o patriarca dos realistas políticos norte-americanos. E aí, entre esses, eu escolhi destacar só o White, porque o White ele tinha uma opinião muito forte sobre o papel da ética no estudo das relações internacionais, e ele também se preocupou bastante com a lei natural. E aí ele escreveu um livro também que se tornou muito importante nas relações internacionais, chamado Power Politics, que foi publicado em 1978. E aí no último capítulo desse livro, ele argumenta que a lei natural, como base histórica do direito internacional, oferece a possibilidade de que interesses conflitantes possam ser reconciliados de forma tolerável através da ordem moral comum, que por sua vez é acessível a todos os seres humanos, diga-se de passagem. E aí essa esperança que o White nutria, no entanto, não fez com que ele perdesse de vista a natureza humana. Então ele sempre levava em consideração o papel da natureza humana na política doméstica e na política internacional também. Então ele manteve a esperança em tensão com uma avaliação realista da natureza humana, que novamente é pecadora, é caída, é falha, etc. E aí, em 1948, quando ele estava proferindo uma palestra lá na Suíça, no Ecumenical Institute at Bossey, ou Bossey, não sei como é que fala, ele disse o seguinte: não somos pessoas bem intencionadas fazendo o nosso melhor. Somos pecadores miseráveis vivendo sob julgamento com uma herança de pecado a expiar. No entanto, a esperança é uma virtude teológica e não política. Ou seja, White estava renunciando ao otimismo na política, mas se apegando à esperança, que, de acordo com ele, é uma virtude derivada da visão cristã de que Deus está, por fim, no comando da história. Então a esperança final é, de fato, uma fonte genuína de motivação. No entanto, não é a mesma coisa que um otimismo presente. Não é a mesma coisa que o otimismo na política, em nossos governantes e etc. Então, com tudo isso, o Martin White ele conseguiu minar o binarismo realismo versus idealismo com uma terceira via, um caminho intermediário, que ele mesmo chamou de racionalismo. Ele defendia o seguinte: nós, seres humanos, somos criaturas morais profundamente falhas, caídas. No entanto, apesar disso, melhorias incrementais, e aí a gente tem que destacar essa expressão, melhorias incrementais, são possíveis. E isso justifica a esperança racional de uma sociedade internacional de normas morais progressivamente mais profundas e amplamente compartilhadas. Ou seja, aqui ele também evoca o conceito de graça comum, e aí ele aplica isso ao entendimento de que ele tem de que é possível nós criarmos sim uma sociedade internacional. E essa sociedade internacional ela é formada por normas morais que são progressivamente mais profundas e amplamente compartilhadas. Tudo isso, de novo, a despeito de sermos criaturas morais profundamente falhas e caídas. Então ele entende que é possível fazer melhorias incrementais pensando em sociedades internacionais.
E aí, novamente, White ele diz o seguinte: a política é um movimento perpétuo de um estágio provisório para o outro. Não há soluções completas, apenas as constantemente repetidas aproximações para a incorporação da justiça em arranjos concretos, desculpa, que todavia se dissolvem constantemente com o passar do tempo. Assim, ser um político racionalista é existir em um estado de tensão moral entre o atual e o desejável. Os ideais nunca serão realizados, mas devem ser buscados. Os fundamentos em que acreditamos não serão realizados, mas é necessário afirmá-los. Aqui está a tensão moral dentro da qual a diplomacia racionalista é conduzida. Ou seja, aqui ele deixa muito claro um dos pensamentos que estão lá no início do realismo clássico, de que o progresso da humanidade ele existe, mas ele existe somente em curto, médio prazo. Os realistas clássicos eles não entendem que é possível nós pensarmos num progresso assim que seja a longo prazo e que seja permanente. No entanto, a gente tem sempre que levar em mente que nós precisamos estar sempre pensando no nosso conceito de justiça, nos nossos ideais, e que eles podem ser alcançados, sei lá, a curto prazo, a médio prazo. E aí, gente, o autor desse capítulo, ele fala também sobre o Hadley Bull e sobre o Robert Jackson, que são outros dois teóricos muito importantes da escola inglesa. Eu decidi não entrar assim, em muitos detalhes sobre eles, porque senão isso tomaria muito tempo. E aí eu destaquei assim, um trecho muito breve sobre os dois. Eu não consegui achar de jeito nenhum uma foto boa sobre do Robert Jackson. Os vários sites que eu tentei procurar fotos dele, essa era a única foto que aparecia. Não sei, talvez ele seja uma pessoa muito low profile, sei lá. Mas essa foi a única foto que eu consegui achar dele. E era uma foto pequena também. Inclusive era a foto que estava no obituário dele, que ele faleceu recentemente. Então por isso que ela ficou desfocada assim. De forma muito breve, então. O Bull ele viveu entre 32 e 85. Ele foi aluno do Martin White, e aí o autor desse capítulo fala que provavelmente ele foi o aluno mais brilhante do Martin White. Ele foi professor de Relações Internacionais na London School of Economics, em Oxford, e ele morreu de maneira prematura, obviamente, aos 53 anos de idade. Então, ele viveu de 32 a 85. Ele se tornou o principal pensador da segunda geração da escola inglesa. E o livro dele, The Anarchical Society, de 77, é a declaração mais influente da ideia sobre sociedade internacional. Eu não destaquei muito as ideias do Bull, porque o que importa para nós é o seguinte: embora o Bull não compartilhasse as bases teológicas do pensamento de White e Butterfield, e como consequência disso ele colocasse menos ênfase na natureza humana, ele igualou ou até mesmo aumentou o compromisso que ele tinha com o julgamento ético. Ou seja, ele falava muito sobre julgamento ético, mas ele não fazia isso a partir de uma questão, de uma perspectiva teológica. E ele argumentou que a justiça entre as nações implica certas responsabilidades que as grandes potências e as nações desenvolvidas têm para com os países mais pobres. Então, de fato, o toque final da lei internacional e da sociedade internacional é a questão moral. Ou seja, é o senso emergente que nós temos de um bem comum mundial. Já o Robert Jackson, ele foi professor emérito de Relações Internacionais da Universidade de Boston, faleceu em 2021, se não me engano. Foi importante pensador da escola inglesa do lado de cá do Atlântico, ou seja, dos Estados Unidos. Ele teve como principais precursores intelectuais o Martin White e o Hadley Bull. E ele também considera o julgamento ético inevitável ao considerar questões políticas. E aí, a partir disso, ele insiste que o conteúdo ético da política tem que ser reconhecido e tem que ser analisado quando nós estudamos relações internacionais. E aí ele citava que a linguagem conceitual das relações internacionais contém profundas valorações éticas dentro deles. E aí, entre esses
entre esses conceitos, ele cita, por exemplo, crimes contra a humanidade, não intervenção, comércio livre, direito, obrigação, soberania. Todos esses conceitos são, de acordo com Jackson, linguagens conceituais das relações internacionais que apontam para questões éticas. E aí o autor desse capítulo faz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte: esses conceitos eles não são quantificáveis, nem são facilmente testáveis, por meios empíricos, obviamente, o que pode ser lamentável. Mas, por outro lado, o estudo das relações internacionais ele fica lamentavelmente incompleto sem nós examinarmos a natureza e os limites dos julgamentos éticos. Ou seja, se por um lado não é possível testar empiricamente esses conceitos que eu citei, por outro lado, nosso estudo sobre política internacional, sobre as relações internacionais, se tornam incompletos se nós não levarmos em consideração a natureza e os limites dos julgamentos éticos. E aí, caminhando para a última parte desse capítulo, o autor ele fala sobre a maneira como o próprio Niebuhr enxergava a comunidade mundial. E aí, de novo, nós precisamos lembrar que a escola inglesa de relações internacionais ela pensa muito na sociedade como um todo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ela pensa muito na noção de sociedade internacional, e aí a partir disso o Niebuhr ele faz um estudo sobre isso e chama a sociedade internacional de comunidade mundial. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que ele chama, o que ele entende como sendo comunidade mundial, mas para nós o que é importante nesse sentido é o seguinte: como o próprio autor desse capítulo ele deixa muito claro, o Niebuhr ele não definiu o que é uma comunidade mundial. Ele não entrou muito em detalhes o que ele queria dizer com comunidade mundial. Mas, por outro lado, ele deixa muito claro que a comunidade mundial não significa uma comunidade que é governada por um governo mundial. No entanto, ele expressou repetidamente o anseio pelo desenvolvimento de uma associação consciente de nações que compartilham o senso de comunidade entre seus estados e povos. Ou seja, apesar do Niebuhr não deixar muito claro o que era a comunidade mundial para ele, e apesar de ele dizer que a comunidade mundial não envolve um governo mundial, a gente pode inferir que a comunidade mundial para ele é uma associação consciente de países que compartilham um senso de comunidade entre seus estados e entre seus povos. E aí, em um dos grandes livros do Niebuhr, The Nature and Destiny of Man, ele mesmo argumenta que uma comunidade mundial interdependente ela pode ser construída apesar da presença de estados egoístas e temerosos do poder uns dos outros. E aí, novamente, ele volta lá na questão da esperança, na questão da graça comum, na questão do pressuposto de que nós não devemos ser utópicos. E ele fala que, apesar de países e governantes serem egoístas, apesar deles buscarem sempre o poder, e por conta disso eles ficarem sempre com medo um do outro, de acordo com o Niebuhr, é possível sim nós pensarmos numa comunidade mundial interdependente, apesar de todos esses pesares. Davi, posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Essa comunidade de países, ela seria algo parecido com a ideia liberal de instituição internacional, de OI, algo como uma organização internacional como a ONU, ou como, enfim, como as instituições do neoliberalismo, né? Ou é algo mais livre? É algo mais livre. É uma comunidade, não é uma comunidade no sentido de ser uma instituição, de ser algo formal, entendeu? É uma comunidade no simples sentido de países se unirem para compartilhar um senso de comunidade entre eles.
É aquilo que a escola inglesa define como sociedade internacional, né? Isso. Exatamente, exatamente. Então, por É o, isso essa relação entre a escola inglesa e o realismo cristão, né? exatamente. O NIBA ele parte da definição de sociedade internacional da comunidade da escola inglesa para dizer que a comunidade mundial, de acordo com o que ele entende, seria uma associação livre de países que compartilham o senso de comunidade entre os seus estados e seus povos. Ou seja, não é uma, uma associação formal que resultaria, por exemplo, na Organização das Nações Unidas, por exemplo, entendeu? Entendi. Agora, essa comunidade, ela é dirigida por por algum amálgama, vamos dizer assim, cultural ou moral em comum Exato. com essa comunidade, porque a sociedade internacional ela propõe isso, né? Sim. Países que possuem características morais e culturais em comum, né? No caso, seriam sociedades, no plural, Exatamente. internacionais, né? Seria algo parecido nessa ideia niburiana de comunidade de países? Exatamente. A partir de questões éticas e morais que unem esses países. Que Entendeu? não estaria estrito à ética e moral cristã, no caso. Exatamente. Exatamente. Ah, ok. Ou às vezes, em algum. Lá no fundo, na raiz dele, poderia talvez. Alguém pode reivindicar que é uma natureza agostiniana, né? Entendi. Porque essa era uma dúvida minha também. Porque ao longo que tu está explicando aí, é como se o Niebuhr não cobrasse que a lente de análise para analisar a moralidade de outros estadistas, vamos dizer assim, dos países, tem que Sim, ser o cristianismo. exato. Não tem que ser, no caso. Não, não tem Não que ser precisa. isso. Mas aquela pessoa que já leu a Bíblia, que tem o um entendimento, sabe que no fundo tem uma raiz cristã, né? Ah, entendi. Então, só não teria uma função normativa estatal. Exatamente. Ok. Exatamente isso. Não teria Ok. uma raiz normativa estatal, mas o Níbal ele deixa claro que se nós formos investigar, se nós formos investigando, nós vamos chegar lá no pensamento de Agostinho, que por sua vez está ancorado na Bíblia, né? Nas Escrituras. Que é o contrário do que os Estados Unidos sempre fez, na verdade, né? Então seria, na verdade, até uma crítica, né, à política externa estadunidense. É exatamente isso que o Níbal faz nesse, nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui e no American Iron of Destiny. Ele faz uma crítica muito forte ao que os Estados Unidos faz a partir do colonialismo e do imperialismo. Entendeu? Muito bom. No caso, o Nibra, ele seria totalmente contra aos processos de state building dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Pós Vietnã, 2001, né? Afeganistão, principalmente, ele é totalmente contra isso. Muito bom. Assim, não sei te dizer ainda se ele é totalmente contra, mas ele faz críticas muito sérias, muito bem fundamentadas na intervenção estadunidense em muitos desses países. Muito bom. Agora, isso é interessante porque levanta, por exemplo, o questionamento de como o Nibra enxerga a democracia ocidental e outros valores tipicamente ocidentais aplicados a outras regiões, né? Exatamente, exatamente. Eu confesso que eu ainda não li esse livro, eu quero muito ler, inclusive, porque eu vou usar ele na minha tese, mas pelo que eu entendi até agora, alguns autores dizendo, pelo que eu entendi, o Nibali ele diz o seguinte: a ideia do destino manifesto estadunidense, os Estados Unidos, sim, eles, em alguns sentidos, os estadunidenses podem estar certos de que eles tinham algo a contribuir para esses países, mas eles não deveriam impor os valores ocidentais a esses países. E isso foi um erro muito grande que eles cometeram no Vietnã, Afeganistão e etc.
Muito interessante. Parece ser muito bom esse livro dele. Parece ser muito Isso bom. abre muitas caixas para muitas indagações e muitas perguntas, né, Davi? Com certeza. E isso pode ser uma ferramenta riquíssima para nós pensarmos, por exemplo, sobre, não sei, talvez decolonialismo a partir de uma perspectiva cristã, talvez. Pois é, rapaz, olha que interessante, né? Não tinha pensado nisso através do Niebuhr, né? Sim, Que tem uma perspectiva cristã e realmente dá uma margem gigantesca para esses estudos decoloniais, né? dá. Eu sei que o Kuyper ele fez isso no Manifesto Político do Partido Anti-Evolucionário. Eu até usei um trecho desse na minha dissertação de mestrado. Ele fala sobre isso, agora eu preciso lembrar, não sei se eu vou conseguir lembrar o que é. Eu acho que ele faz uma crítica à intervenção dos Países Baixos na Indonésia, se eu não me engano, a partir da Companhia das Índias Ocidentais. E aí ele fala sobre isso, até que ponto que era correto a Europa Ocidental intervir nesses países. E aí ele defende que, por um lado, é correto os países ocidentais terem feito isso porque eles levaram a palavra a esses países, levaram as boas novas a esse país. Mas, por outro lado, é errado eles terem feito isso porque eles impuseram os valores ocidentais a esse país. Entendeu? Sim, sempre remetendo a essa ambiguidade, né? Da Sim, graça e do pecado, né? exatamente. Sempre a gente volta para essa base, né? Sempre. Então, pelo que eu entendi, talvez o Nibra ele siga muito esse raciocínio assim. Por um lado, é correto nós pensarmos que potências ocidentais interviram nesses países com o intuito de levar as boas novas, de levar valores que estão fundamentados nas escrituras. Mas, por outro lado, é errado eles não adaptarem esses valores às questões, às culturas locais. Então, acho que é muito nesse sentido assim Isso que é ele muito trabalha. legal, porque dá até para fazer uma análise também da disciplina de direitos humanos a partir de Niebuhr, né? Sim, sim, E se existem direitos humanos universais, se não existem, né? A questão de multiculturalidade. exatamente. Enfim, realmente não tinha percebido isso ainda, esse aspecto do realismo cristão. Dá para aplicar isso em teorias críticas, dá para pensar isso em estudos de paz, de Galtung, dá para usar isso em muita coisa interessante. Você trazer assim, uma perspectiva cristã para essas perspectivas, né? Davi, Sim, diga. eu estava vendo você falar sobre aquela parte da moralidade, da moral na política, né, nas relações internacionais e por diante. Eu me lembro, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler aquele livro do Ben Shapiro, chama O Lado Certo da História. Já li alguns E, capítulos, sim. oi? Já li alguns capítulos na graduação, talvez eu lembre, sim. Eu li o livro todo e ele fala exatamente, ele foca bastante sobre essa questão da moral cristã na construção da política no Ocidente, como conhecemos. Como o princípio judaico-cristão, esses valores e essa moral fizeram o Ocidente civilizado e forte, tanto na parte da política como nas relações entre os países e assim por diante. Aí eu não sei se caberia nessa situação que você colocou, mas é porque tem realmente bastante a ver com o que foi dito aqui. Se vocês quiserem, depois eu até mando um trechozinho da parte do livro que fala sobre essa questão da intenção de outros tipos de pensamento em destruir a moral cristã para que ela não interfira na política. Perfeito. Muito bom. Eu tenho interesse nesse texto, tá? Eu também tenho. Ele até cita Nietzsche, que ele fala sobre o desejo de destruir Deus e tirar Deus da sociedade
para que o princípio moral, o princípio cristão, que a Bíblia não interfira nas decisões das pessoas e nem da política e nem do Estado, ao ponto de deixar as pessoas totalmente livres à mercê de seus próprios desejos, porque isso seria o ápice da liberdade humana. E isso não interferiria nos desejos que as pessoas teriam, por exemplo, políticas que eles colocam hoje, né, de uma forma internacional, como, por exemplo, o princípio do aborto, por exemplo, né, que acaba que são políticas públicas, mas que interferem de uma forma geral nas relações internacionais entre os países, críticas, né, interferências e assim por diante. Então, assim, ele fala bastante sobre essa questão do princípio moral, da moral cristã, e como ela é importante na política e nas relações internacionais para que o mundo seja melhor, e foi por isso que o Ocidente se tornou tão forte, ao ponto de se tornar o quem é, mas esses princípios estão decaindo, estão caindo, estão sendo destruídos por outras ideologias e outras linhas de pensamento, que acaba que a sociedade como nós conhecemos, que foi fortalecida pelo princípio moral cristão, está em decadência. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, de novo, a gente pode citar neorrealismo, teorias críticas, abordagens queer, todas essas marginalizam a religião, marginalizam a questão ética, a questão moral, e, por fim, marginalizam principalmente o cristianismo da discussão, né? Impressionante isso. Sim, e outra coisa interessante é que se você leva em consideração todo tipo de moralidade, então logo não existe certo nem errado. Exatamente. Então você precisa ter uma específica como sua lente de análise do mundo, né? E nesse caso da política. Sim. Nós cristãos acreditamos que seja a lente judaico-cristã, né? É isso que eu ia falar agora. É igual aqui ele falou, se nós pegarmos livros de história, e não precisam nem ser livros de história escritos por historiadores cristãos, não. Se nós pegarmos livros de grandes historiadores de Harvard, por exemplo, nós vamos ver que, de uma maneira assim muito clara, os reformadores, por exemplo, João Calvino, Martin Bucer, Melanchthon, Lefebvre, todos eles construíram a democracia de Genebra, e aí depois a democracia de Suíça, depois a democracia da França, e foi espraiando pela Europa Ocidental, e depois alcançou todo o Ocidente a partir de uma perspectiva cristã, que obviamente está ancorada na tradição judaico-cristã. Então, não tem como a gente pensar em moral, em ética, se nós pensarmos na tradição judaico-cristã, né? Por mais que as pessoas queiram, não aceitem isso, elas queiram marginalizar esse pensamento, é questão, sim, de história, é questão, sim, de... Tem como comprovar isso, né? Isso é muito claro, isso. E o que eu acho interessante é que, por exemplo, quando você volta lá no iluminismo, né, que parece que é o precursor, tipo assim, esqueça a moral, esqueça os costumes, esqueça esse princípio, né, e você cria o seu próprio princípio, sua própria forma de pensar e de viver, a sua própria moral. E o problema é que isso acaba se tornando ideologias, né, linhas de pensamento políticas fortes que culminaram no que a gente vê hoje, né? Pelo menos eu observo dessa forma. Então, assim, aqui acaba que culmina no que nós vemos hoje, né? Da deturpação dos valores. Como você disse, não é o que eu acho, o que eu deixei de achar, não é questão de ponto de vista religioso ou de alguma igreja específica. É a lógica do que é a realidade do que está acontecendo, é o próprio realismo, né? As pessoas estão com valores deturpados e isso interfere na política, que interfere nas relações de Estado,
E acaba que o Estado cria vínculos com outros países que também estão dando lugar e espaço a esse tipo de pensamento. Perfeito. Agora, uma coisa que eu queria comentar, que eu achei bem interessante, é que eu pensando aqui, eu acho que eu primeiro comecei a questionar o que o Niebuhr propõe em relação à imposição de valores, né? Então eu fiquei, poxa, será? E agora eu pensando bem, porque assim, como sempre, a gente tem que sempre voltar para a ambiguidade entre graça e pecado, né? E se a gente olhar historicamente, realmente, frequentemente, essa imposição dos valores que são corretos, né? Da ética e da moral cristã, os valores democráticos ocidentais, eles normalmente se mesclam com ações pecaminosas, né? Então, imperialismo, escravidão. Então, isso é bem interessante. Agora eu estou entendendo o que ele propõe, né? De que nós realmente precisamos dessa lente de análise cristã, mas que frequentemente a imposição desses valores se transforma em ideologia política, uma ideologia de dominação, né? Marcada pelo pecado. É mais ou menos por essa linha, Davi? É perfeito, perfeito, é isso mesmo. Perfeito. Assim, pelo menos não sei se o Davi vai concordar com o que eu vou dizer agora. É como se estivesse acontecendo, pegando tudo que foi dito, como na reformulação do mundo. É como se o mundo tivesse sendo reformulado a uma nova forma de colocar os valores. Desculpa. E que esses valores são a base para esse novo estilo de política. Por exemplo, a gente está falando aqui do realismo. Do realismo. Bom, eu usei a teoria realista em toda a minha dissertação de monografia, do término da universidade, que eu falei sobre o combate ao terrorismo em Israel. E assim, porque, querendo ou não, o realismo traz essa linha de pensamento, de uma reformulação, parece que assim, mostra essa reformulação do mundo, a reformulação da moral, a reformulação da cultura. E essa reformulação dos princípios, colocando assim, trouxe uma nova cultura, e essa cultura interfere diretamente nas políticas de Estado. Isso, perfeito. Apesar de que o neorrealismo, depois, ele quis tirar a moral de jogo, né? Mas o realismo clássico, principalmente o realismo de Morgenthau, e o realismo cristão do Niebuhr deixa muito claro, não é possível nós pensarmos política mundial, não é possível pensar guerra e paz, não é possível pensar diplomacia, não é possível pensar estudos para a paz sem nós levarmos em consideração questões éticas e morais. Porque nós somos homens falhos, porque a nossa natureza humana é falha, é caída, e porque nós não podemos ter um olhar utópico, um olhar idealista de que acha de que instituições internacionais e as regras e normas que delas derivam vão dar conta de resolver as questões do mundo e vão encerrar as guerras e pronto, e está tudo certo. Eu vejo assim que para que a política mude ou que determinada linha política ou linha de teoria de pensamento seja implementada, é necessário mudar a moral e os costumes e aquilo que a gente vê, né, como base da sociedade. Isso só é possível mudando a cultura. E a cultura é mudada pelo que você acredita ser correto. O que é correto? O que é certo? O que é errado? O que é pecado? O que não é? Então, isso só é possível mudando a cultura. Se você pegar 80 anos atrás, com a cultura moderna, é totalmente oposta, totalmente diferente. E não vamos muito longe. Se nós pegarmos por exemplo, a minha geração, no final dos anos 90, para cá, você vê a diferença gritante que é. Sim. Então, assim, a moral, esse princípio moral, esse princípio cristão, seja ele seja o princípio cristão, ou seja outra linha de pensamento que eles colocam como certo ou não errado, vai interferir diretamente na linha de pensamento das pessoas. E isso vai interferir na forma que elas veem a política. E isso vai interferir nas políticas de Estado.
Você nunca se viu tanto na história, tantas pessoas defendendo, por exemplo, vamos colocar a história, o conflito Israel e Hamas no momento. Você nunca viu na história tantas pessoas na rua defendendo um grupo terrorista que elas não fazem ideia do que ela é, mas elas estão indo para aquela linha política do que elas acreditam ser certo. Por falta da desinformação e da mudança da cultura. Sim. Ou seja, o que é certo, o que é errado? Ah, mas por que o Hamas está errado e Israel está certo? E aí o que foi sendo colocado? A deturpação dos valores. Esses valores foram sendo deturpados ao ponto de milhares de pessoas irem para as ruas defender grupos terroristas. Exato, muito bom. E, nossa, muito bom isso, cara, porque é justamente um escanteamento do que é certo e do que é errado, né? Ou seja, da moral. Isso a nível cultural. Não estou nem falando a nível político. Estou falando isso a nível cultural. Então, já não importa o que é certo e o que é errado. O que importa é ser revolucionário, por exemplo. Isso vai se expressar nas posições políticas. E não só nas posições políticas domésticas, mas nos assuntos internacionais. Então, não importa quem está certo, se é Israel ou se é o Hamas que está certo. O que importa é assumir uma posição revolucionária, contrária ao dito imperialismo, né? Então, nossa, isso foi muito pontual, Kilian. Perfeito, perfeito. E o Matheus, né, seu nome? Isso, Matheus. Matheus. O que o Matheus falou, essa questão de ser certo, é ter essa visão revolucionária. É porque quando você olha para a questão moral, dos princípios sendo deturpados, sendo jogados de lado, porque o que é certo e errado depende do meu ponto de vista, ou ponto de vista de outra pessoa, você automaticamente vai influenciar outros. E a partir do momento que você influencia outros, você forma grupos. E esses grupos interferem nas universidades, nas linhas de pensamento, que vai levar para a política isso, porque as pessoas elas não querem ser confrontadas. Trazendo para o lado cristão, do lado bem cristão, ninguém gosta de ver o seu lado pecaminoso confrontado. E quando isso acontece, é muito melhor ficar do lado daquilo que não me confronta, que deixa eu fazer o que eu quero sem ter que dar satisfações ou coisas do gênero. Mas e aí o que o Estado vê? Não, é uma forma maravilhosa de controle da sociedade para que mantivemos o poder do Estado mais forte, né? Então, assim, é o que a gente vê em países com governos comunistas, por exemplo. Aquilo só foi possível porque mudou a cultura. A partir do momento que você muda a cultura, você muda o pensamento das pessoas. O que era banalizado se torna normal. E é a forma mais fácil de um Estado tomar o poder daquela situação e se tornar um Estado imperialista. Que é a ideia do Gramsci, afinal de contas, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que tudo isso que nós estamos conversando agora pode ser resumido de novo por essa frase do Loving que eu amei, que está aí na tela aí. Olha só. O nosso conhecimento sobre, sei lá, ideologias políticas, sobre doutrinas religiosas quaisquer é imperfeito. Os nossos planos para trazer a paz mundial, por exemplo, são incompletos. E as nossas expectativas acerca de um mundo pacífico são inevitavelmente distorcidas pelos nossos próprios interesses. Estamos sempre tentando superar essas limitações e muitas vezes temos sucesso parcial. Mas os nossos sucessos parciais tornam ainda mais importante lembrar que os nossos limites permanecem, zombando de nossa confiança com reviravoltas irônicas e ameaçando nosso orgulho com forças além de nosso controle. Respostas finais e soluções permanentes nos escapam, ou seja, a redenção da humanidade não vai vir através de ideologias políticas, não vai vir através do capitalismo, não vai vir através do socialismo, não vai vir através de nada a não ser do nosso Senhor, nosso Deus Criador. Então não adianta. O realismo cristão ele realmente é uma abordagem teórica muito
ela é muito, muito propícia, ela é muito, muito densa, ela é muito, muito certeira nesse quesito. Ela realmente nos faz lembrar que nós somos imperfeitos e que nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas a curtíssimo longo prazo, ó, a médio e longo prazo. Talvez no máximo curto e médio prazo, né? Porque nós sempre somos zombados pelas reviravoltas que o mundo dá e nós somos sempre ameaçados pelos nossos orgulhos que advêm da nossa necessidade de poder, né? Então é muito isso mesmo. Mais algum comentário sobre essa questão? Alguma coisa nesse sentido? Por mim, pode seguir. Já vamos encerrar agora. Onde estávamos? Resumindo tudo que Niebuhr entende como sendo comunidade mundial. Eu acho que essa citação aqui, ela resume muito bem o que Niebuhr entende como sendo comunidade mundial, apesar de ele não ter trazido uma definição concisa, né? Uma definição bem delimitada. Então ele diz o seguinte: os tendões de ligamento entre os povos podem ser pacientemente cultivados. A exploração moral pode ser colaborativa. Os valores éticos compartilhados podem ser descobertos e aprofundados. E a aceitação recíproca entre as nações penetra na autoconsciência dos diversos povos. Isso não é revolucionário, não é a cidade de Deus na Terra e, enfaticamente, não é um governo mundial, mas é um veículo digno e realista para as esperanças humanas. Melhor do que as alternativas e, talvez nas palavras de Lincoln, a última e melhor esperança na Terra. Essa é a definição de Niebuhr sobre a comunidade mundial. E eu destacaria aqui o que ele deixa muito claro, que isso não é revolucionário, não é a cidade de Deus na Terra e definitivamente não é um governo mundial. É tão somente um veículo qualquer, uma ferramenta digna e realista para as esperanças humanas. Então, acho que isso responde, inclusive, a sua dúvida, né, Matheus, sobre o que é a comunidade mundial. Não é uma instituição, não é um grupo de países que assinaram, por exemplo, uma carta para fazer parte de uma instituição formal, mas é tão somente essa ligação, essa maneira de compartilhar valores éticos que, se nós pensarmos de maneira bem histórica, etc., vai chegar lá na tradição judaico-cristã. Esse é o pensamento de comunidade mundial do Niebuhr. E aí, gente, para terminar, eu obviamente entendo que nós não devemos substituir as nossas palavras por palavras escritas, mas eu peguei uma oração do Niebuhr para a gente fazer. É um trecho, na verdade, da oração pela nossa herança, uma oração de ação de graças. É uma oração gigante que ele escreveu, e aí eu peguei um trecho no qual ele diz o seguinte: oramos a Ti nesse dia, conscientes da lamentável confusão do nosso mundo. Olhe com misericórdia para essa geração de seus filhos, tão imersa na miséria que eles próprios inventaram, tão longe de seus caminhos e tão cega pelas paixões. Oramos pelas vítimas da tirania, para que possam resistir à opressão com coragem e preservar a sua integridade, por meio de uma esperança que desafia o terror do momento. Oramos pelos homens maus e cruéis, cuja arrogância nos revela como é o pecado dos nossos próprios corações, quando ele concebeu e produziu o seu fruto final. Ó Deus, que resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes, derruba os poderosos de seus tronos. Amém. É isso. É isso. Amém. Teria também o outro capítulo, mas obviamente é melhor a gente deixar para um outro dia, né? Seria pelo contexto cristão, a religião como ser. Uma revisão sobre as definições e os conceitos de religião no contexto da política. E aí a gente pensa em deixar isso para a próxima reunião, talvez. Tá ótimo.
Mais alguém quer fazer alguma consideração? Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Não, só agradecer, a apresentação foi muito boa, Davi, muito boa mesmo. Eu gostei muito tanto do texto quanto da reunião de hoje. Cada dia que passa eu descubro que o realismo cristão é um mundo, né? Tipo, é um mundo gigantesco com vários tipos de análise, várias Sim. opções vários modos de análise, né? Enfim, muito bom mesmo, parabéns. É uma ferramenta muito, muito rica, né, para nós pensarmos relações internacionais, pensar política internacional a partir de uma perspectiva puramente cristã. Isso é muito bom. E aí, então, nós pensamos... Peraí, já fechei aqui. Parou de compartilhar para vocês, né? Falou. É isso, gente. Vou parar a gravação e aí eu subo a gravação depois. E nós continuamos essa discussão.